Boa noite a todos. Temos a alegria hoje de receber aqui Cacá Diegues, que, segundo se diz aqui, é um dos grandes nomes do cinema brasileiro de todos os tempos, e é a pura verdade. Sua filmografia consegue o raro feito de ser, ao mesmo tempo, popular e de empenho artístico, reflexivo e de encantamento. Iniciou sua carreira cinematográfica nos anos 60, sendo um dos fundadores do movimento Cinema Novo, ao lado de Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, dentre outros. Naquele tempo, Cacá tinha tempo de cultivar utopias. Hoje, com tanta assombração por aí, fica um pouco mais difícil. Mas temos em breve um novo filme de Cacá que é absolutamente sonhador, é o Grande Circo Místico, não é isso? Nos anos 60, Cacá inaugura um período de grande popularidade do cinema brasileiro com seu filme Chica da Silva, ainda hoje um dos mais cultuados filmes brasileiros. No início dos anos 80, realiza Bye Bye Brasil, um dos filmes mais conhecidos e consagrados no mundo inteiro. Sua vasta lista de filmes foi lançada comercialmente em quase todos os países, tendo participado e arrecadado diversos prêmios nos mais importantes festivais internacionais de cinema, incluindo Cannes, Veneza, Berlim, dentre outros, o que tornou Carlos Diegues um dos cineastas latino-americanos mais conhecidos e respeitados do mundo. É com alegria que temos o privilégio de receber Cacá Diegues. Para não gastar o tempo de vocês à toa. Pronto. Isso. Como se trata de um audiovisual, tem uma mecânica, às vezes, um pouco precária e que demanda intervalos que sugiro que a plateia os suplemente com a própria imaginação. Estou muito feliz de estar aqui fazendo essa palestra sobre cinema e literatura, que são as duas coisas que a gente sempre cultivou, né? Eu na minha vida pessoal e acredito que a maior parte de vocês também. O cinema é uma invenção relativamente recente. Existe até um teórico francês que costuma dizer que o cinema é a última invenção do século XIX, que foi criado em 1895 pelos irmãos Lumière. Eu pretendia falar sobre... Eu estava com a pretensão de fazer uma palestra muito sofisticada sobre cinema e literatura, as relações entre as duas coisas, os nomes mais importantes nessas relações, mas aí eu vim ver aquela conferência do Jorge Furtado aqui e desisti, porque ele falou tudo que eu ia falar. Então, tudo que ia ser dito, ele disse com uma propriedade muito grande, com muito humor, com muita inteligência. Ele é muito inteligente e muito bem-humorado. Então, eu resolvi adotar um outro rumo, que é o dos meus próprios filmes, quer dizer, falar dos meus filmes que têm a ver com a literatura e como essa convivência entre o cinema e a literatura se deram no meu trabalho. Na verdade, o cinema, como eu estava falando aqui, é a última invenção do século XIX. Então, o cinema é uma mistura de artesanato com indústria. Hoje, em alguns países do mundo, ele já é uma indústria absolutamente total indústria, né? Mas, no início, ele era uma mistura de artesanato com indústria. E, por isso mesmo, essa mistura meio anódina, meio esquisita, afastou muita gente inteligente do cinema. No início do século XIX, no início do século XX, por exemplo, grandes intelectuais europeus recusavam o cinema como arte. A história famosa do Bergson, o pensador, o filósofo, que foi ver os amigos dele conseguiram... Ele era muito contra o cinema, mas os amigos dele conseguiram levá-lo para ver um filme no início do século XX, da década de 20 mesmo, de 1920. E ele, quando saiu do cinema, perguntou a ele o que você achou finalmente. Aí ele disse assim, não, o cinema é uma coisa interessante, porque a gente vai ver no futuro como é que as pessoas de hoje em dia se movimentavam.
E é isso que a literatura não consegue fazer. Então, talvez seja uma... Ele disse isso, evidentemente, subestimando a importância do cinema, mas isso é uma coisa que até valoriza o cinema, né, como uma coisa que só o cinema pode dar. E olha que eu estou falando de cinema como o avôzinho do audiovisual, porque, na verdade, o cinema inaugurou uma família de audiovisual que chegou hoje à televisão, depois à internet, enfim. Na verdade, quando eu digo cinema, vocês, por favor, entendam audiovisual, porque o cinema é apenas o avôzinho dessa família, que hoje tem na internet a sua filha mais coquete, né? mais espetacular, mais coisa. Então, o cinema, logo no início, ele se dividiu em duas coisas. Ou era um documentário, que foi como ele foi inventado pelos irmãos Lumière, que fizeram 2 filmes que se tornaram o símbolo do nascimento do cinema, que é a saída dos operários da fábrica e a chegada do trem na estação. Esses 2 filmes são 2 documentários, uma câmera parada diante do acontecimento e o acontecimento rolando sem que ninguém interviesse. Mas também, logo depois, surgiu um cineasta francês chamado Méliès, que inventou a ficção, e talvez tenha inventado aí o cinema literário, vamos dizer assim. O filme mais conhecido dele dessa época é Uma Viagem à Lua, que é feito através de efeitos especiais, efeitos especiais que fazem com que o filme se transforme numa ficção, quase uma ficção científica das que a gente conhece hoje. E com isso ele inaugura uma fase, vamos dizer assim, ficcional do cinema, que vai depois se desenvolver claramente ao longo do tempo. O cinema nunca deixou de ser as duas coisas, documentário e ficcional. Mas, do ponto de vista do documentário, ele se restringiu a algumas coisas que foram começando a ser abordadas pela televisão, por outras formas de espetáculo audiovisual, que acabaram tomando o lugar do cinema. Mas na ficção é difícil tomar o lugar do cinema. Na verdade, o cinema ele sempre dominou a área da ficção no audiovisual. E essa área da ficção foi levada muito na metade do século XX para uma espécie de romantismo literário que foi por ocasião do nascimento do neorrealismo italiano e da Nouvelle Vague francesa e depois do cinema novo brasileiro, que passaram a ser movimentos cinematográficos muito ligados, basicamente dependentes da ficção e por tabela, dependentes também da literatura. Houve até um famoso cineasta francês, que também era um escritor, chamado Alexandre Astruc, que inventou o cinema da câmera stylo, que é a câmera lápis, né? A câmera que escreve. E aí essa coisa ficou muito patente no cinema moderno, a partir dos anos 60, a ideia de que o cinema podia ser uma forma literária audiovisual. Eu entrei no cinema nesse momento. Eu entrei no cinema nos anos 60, quando eu tinha 22 anos, e fui convidado para fazer um dos episódios do filme 5 Vezes Favela, produzido pela UNE, pelo Centro de Cultura Popular da UNE. Centro Popular de Cultura da UNE. E eu devia fazer um dos episódios que eu queria fazer um filme baseado numa coisa que eu tinha lido no jornal, escrito por um grande amigo meu, Mário Faustino, que era um poeta, crítico de literatura em geral, e que foi, durante algum tempo, editor do Jornal do Brasil, que publicou uma matéria inesquecível, que houve uma daquelas tempestades cariocas que arrasam um morro, e ele escreveu uma matéria sobre isso, uma reportagem sobre isso, falando de uma casa que se é destruída e uma boneca que sai no aluvião, na chuva, descendo o morro, como restos daquele acidente, daquela catástrofe. Mas eu depois desisti, porque isso ia dar muito trabalho, eu não ia conseguir fazer isso direito, sobretudo porque isso era um tema muito literário demais. Era difícil você transformar isso em imagens compreensíveis, em imagens que atraíssem um público. E eu estava sem saber o que fazer quando resolvi fazer um roteiro do presidente do CPC da época, que era o Carlos Estevam, que não tinha nada a ver com isso, que era outra coisa, era um tema político, sindical, uma coisa inteiramente política, que eu fiz muito sem esse sentimento autoral.
O sentimento autoral eu comecei a ter no filme seguinte, o meu primeiro filme de longa-metragem, que era Gangazumba. Esse filme era baseado num romance do João Felício dos Santos. Esse romance, na verdade, eu estava procurando uma história para filmar, quando o Rui Guerra, o cineasta, muito meu amigo também, me deu esse romance para eu ler. E eu fiquei fascinado pelo romance, porque o romance era uma descoberta da cultura negra no Brasil, uma elevação da cultura negra à categoria de literatura no Brasil, e com uma coisa que me importava muito, que era a ideia da existência do zumbi. Eu, quando eu era criança, eu nasci em Maceió, eu fiquei em Maceió até os 6 anos de idade, depois eu voltava sempre também para a época de verão, mas quando eu estava em Maceió, eu tinha uma babá, que chamava-se Bazinha, era uma negra cuja idade eu nem sei se era possível determinar. E a Bazinha contava histórias maravilhosas para mim. Uma dessas histórias, ela dizia, como vocês sabem, a Serra da Barriga é lá, em Alagoas, que ela começa ali na União dos Palmares e vai subindo. Então ela me contava, a Bazinha me contava que o zumbi estava vivo, escondido na Serra da Barriga, porque ninguém conseguia pegar ele, porque ele sabia voar. Então, uma história, um menino de 6 anos de idade que ouve essa história nunca mais esquece desse personagem, né? Esse era o personagem da minha infância, o zumbi que sabia voar, que ninguém pegava ele porque sabia voar. E o Gangazumba era um filme sobre o zumbi. Era um livro sobre o zumbi. Mas era um livro dividido em 3 partes distintas. A primeira parte se passava na fazenda, no engenho de açúcar, onde o futuro zumbi trabalhava como escravo. A segunda parte era a fuga dos escravos dessa fazenda, não todos, mas alguns escravos dessa fazenda, em direção a Palmares, que ficava ali perto, na Serra da Barriga. E a terceira parte, finalmente, era chegar a Palmares. A chegar a Palmares eu nem cogitei em filmar, porque não tinha dinheiro para fazer isso. Eu tinha que construir uma cidade, mesmo que fosse uma cidade de quilombo, era impossível, não tinha recursos para fazer isso. E mesmo a parte do engenho era difícil, porque eu ia ter que me controlar para fazer um cenário verdadeiro, um cenário coerente, histórico, na fazenda do engenho. Então, o que eu fiz? A maior parte do filme se passa nos arredores da fazenda, e na primeira parte, e na segunda parte, que é a mais longa do filme, é a passagem pela floresta, a fuga dos escravos pela floresta. Por quê? Porque na floresta eles estão sempre com o mesmo figurino, não precisava trocar de figurino e não havia cenário, não precisava fazer cenário nenhum, é só encontrar a floresta conveniente e filmar lá. E foi o que nós fizemos, Gangazumba. Mas eu não queria falar só sobre a liberdade, só sobre a luta dos escravos contra a escravidão, o quilombo dos Palmares. Eu queria falar também sobre uma coisa que naquela época era um tema da minha geração, que era a nova civilização brasileira, uma civilização feita através de uma mestiçagem em que nós confiávamos muito, que nós tínhamos muita certeza. Quando eu digo nós, eu digo uma geração de cineastas e intelectuais, não era só cineastas, não, poetas, etc., que acreditavam muito na mestiçagem, como um futuro da civilização brasileira, aquela civilização que ia mudar a civilização mundial. Eu costumo dizer que o Cinema Novo, por exemplo, tinha só 3 pontos no programa dele: mudar a história do cinema, mudar a história do Brasil e mudar a história do mundo. Era muito simples. E essa tentativa, evidentemente, fracassou, mas na época nós acreditávamos piamente nela, e a construção dessa civilização mundial baseada na fraternidade, na generosidade, naquilo que o Sérgio Buarque chamava de cordialidade, que não é propriamente cordialidade, mas as coisas acontecerem através do coração, isso tudo era a fuga da fazenda. Eu botei tudo isso na fuga da fazenda. Quer dizer, no final, quer dizer, o interesse não era só pela liberdade, mas assim, o interesse também pela antropologia que eu acreditava que existia. E eu vou pedir aqui a minha amiga Ana Clara, que está controlando essa coisa para mim, para passar um texto do Gangazumba para vocês entenderem o que eu quero dizer. É rapidinho, um texto pequeno. Se eu fosse ele, eu fazia assim, pra tu deixar de ser nego safado e andar enganando os outros. Tô enganando não, seu feitor. Fui apanhar sua água e demorei uma coisinha porque encontrei o Dudu no caminho.
Essa linda música era do maestro Moacir Santos, que já faleceu, que era um maestro negro de grande importância na música brasileira, e que morreu uns 10 anos atrás, talvez. Então era isso, quer dizer, a ideia não era só defender politicamente a liberdade dos escravos, era também defender a liberdade de amar, de gozar a natureza, de participar do mundo como o mundo precisa que se participe dele. Era uma espécie, assim, como eu disse, uma espécie de invenção de uma antropologia que, na verdade, não existia ainda. E não existe até hoje, né? Mas que a gente teima e insiste em fazer com que exista. E é bom que teime. Como eu disse, o meu interesse não era apenas político, mas também antropológico. Eu sou de uma geração que queria que a mestiçagem do povo brasileiro resultasse em algo diferente, como comportamento pessoal e visão de mundo original, com sentimentos mais cordiais, como queria Sérgio Buarque de Holanda, ditados pelo coração. Gangazumba tinha que ser isso, um documento político com uma visão cultural de um novo povo visto sem piedade e sem demagogia. O filme estreou em abril de 1964, vejam só. Bem mais tarde, Décio Freitas, autor de um longo ensaio sobre Palmares, que trabalharia comigo e com Roberto da Mata e Everardo Rocha, além de outros, na adaptação do roteiro de outro filme, Quilombo, de 1983, me confessaria que decidira se dedicar a Palmares quando, fugindo dos policiais da ditadura que o perseguiam, se refugiou num cinema de Porto Alegre, onde passava o filme Gangazumba. Décio acabou conquistado pelo filme e seu tema, decidindo que, a partir de seu exílio no Uruguai, que começava naquela mesma semana, iria se dedicar como historiador ao estudo desse assunto de nossa história. Eu fico muito feliz, e confesso que é um dos grandes orgulhos que eu tenho em relação a Gangazumba, é que não só eu inventei o cinema negro no Brasil, não estou fazendo falta de modéstia, não, porque, na verdade, é o primeiro filme negro na história do Brasil, né? Não houve nenhum antes. E como também eu inaugurei a ideia do zumbi como um personagem histórico no Brasil. Eu não sei se esse filme foi importante, mas a verdade é que depois desse filme, depois dessa data, vamos dizer assim, o zumbi e Palmares se tornaram uma coisa histórica. Era totalmente marginais da história do Brasil, e hoje fazem parte da história oficial. Isso aí, então, é um filme sobre um livro que podia ser uma porção de coisas, e a gente escolheu ele ser esse... Ele era até infilmável como livro, por causa daquelas 3 partes, que a gente escolheu filmar, adaptando a uma parte que era possível de ser feita. O segundo filme meu que tinha importância em relação à literatura é Joana Francesa. Esse filme é resultado de um encontro que eu tive em Paris, muito estranho. Eu estava exilado em Paris, nessa época eu era casado com uma moça que também era muito perseguida pela polícia, era a cantora Nara Leão, e a gente fugiu, foi embora. Imagine, 68, depois do ato 5, não dá para continuar trabalhando. Então nós fomos embora. E ficamos em Paris. Mas porque o problema do exilado não é o problema de onde ele está, é de onde ele não pode ir. Isso é que é o que mais me machucava, o que mais nos entediava, o que mais nos deixava tristes. E em 1970 e pouco, 71 talvez, eu estava em Paris quando eu tive a sorte de conhecer Jean Renoir, um grande cineasta francês que eu admiro, que era uma espécie de mestre na minha vida. Nós fomos ver um filme de um discípulo dele, que tinha sido assistente dele, chamado Jacques Rivette, hoje um cineasta francês muito importante, que tinha feito esse filme L'amour fou, que estava proibido pela censura. Imagina, tinha censura também lá. E aí nós fomos ver o filme dele e eu conheci Jean Renoir, que eu fui para ver Jean Renoir, né? Não fui para ver o filme fui para ver o filme do Jacques Rivette, mas também para conhecer Jean Renoir. E o Jean Renoir, para minha sorte, se aproximou de mim e se interessou por mim, porque ele era casado com uma brasileira, Dido Freire, se não me engano, chamava-se. E ele se interessou por mim por ser brasileiro. Ele perguntou como é que estava. Eu, com aquela veso de exilado, eu fiz a maior desgraça possível da história do Brasil naquele momento, né? Eu contei todas as desgraças, os desaparecimentos dos amigos, os mortos, os feridos. E ele ouviu aquilo em silêncio, absolutamente em silêncio. Quando eu acabei de falar, ele virou-se para mim e disse assim: olha, eu passei coisas parecidas durante a ocupação aqui em Paris. Eu vou dizer uma coisa, tudo bem, você fez bem em se exilar, mas assim que você tiver alguma oportunidade, volte, porque um dia isso que está acontecendo no seu país vai acabar
e o seu povo vai precisar de um cinema brasileiro para sobreviver. O cinema brasileiro vai sobreviver a tudo isso. E aquilo me marcou muito. E exatamente naquela sessão do Jacques Rivette estava também Jeanne Moreau, que veio falar comigo depois do Jean Renoir, aquela coisa formal, coisa e tal, e que me disse o seguinte: eu gostaria muito de fazer alguma coisa no Brasil, porque eu não conheço o Brasil, mas tenho muita vontade de fazer alguma coisa no Brasil. Eu menti na mesma hora. Disse, eu tenho um roteiro que escrevi pensando em você. Ela tomou um susto, se é verdade, se eu prefiro um roteiro pensando em você. Então me mostra o roteiro. Aí eu fui para casa, correndo, adaptar umas histórias que eu tinha escrito, baseadas, mais uma vez, em coisas que meu avô me contava, os pessoal da minha família me contavam, coisas passadas em Maceió, que eu estava tentando fazer um romance, tinha poucas páginas escritas, e eu transformei isso num roteiro, rapidamente, e entreguei a ela como um roteiro que eu fiz pensando nela. Ela topou fazer. Para minha surpresa, ela topou fazer. E eu disse, bom, é essa a oportunidade que eu tenho, porque eu não só vou fazer um filme com o Jeanne Moreau, como ninguém vai me prender, porque eu estou chegando com o Jeanne Moreau no Brasil. Ninguém vai ter coragem de me prender, não. Ninguém vai me parar, né, no aeroporto. E foi assim que eu fui fazer, então, Joana Francesa. Joana Francesa não é que ele seja... Por que ele está aqui? Ele não é propriamente baseado num livro. Ele é o roubo de vários livros. Eu me inspirei em vários livros. Eu anotei aqui para não esquecer nenhum, olha só. O Riacho Doce de Zanin do Rego, Angústia e São Bernardo de Graciliano Ramos, A Menina Morta de Afonso de Cornélio Pena, Calunga e o Anjo de Jorge Lima e Os 100 Anos de Solidão de Gabriel Garcia Marques, que naquela época era o livro, o best-seller da época. Eu tinha conhecido, no exílio, Garcia Marques numa situação muito interessante. Ele estava morando em Barcelona, eu passei por Barcelona para ver Glauber, que estava morando lá também. E aí o Garcia Marques me levou para conhecer o bairro gótico de Barcelona. Ele começou a me contar umas histórias que eu acho que metade ele tinha inventado, mas era interessante. E ele contou uma história incrível, que quando Colombo chegou de volta à Espanha, da descoberta, além de trazer frutas e objetos que ele tinha recolhido na América, no novo continente, ele trouxe também 5 índios. Esses 5 índios ficaram no bairro gótico, animando as pessoas ali. Depois, quando encheram o saco dos índios, foram para o convento, botaram os 5 índios no convento. E no primeiro inverno, 4 morreram. E o que sobrou fugiu do convento e foi para o interior. E o Garcia Marques queria fazer um filme sobre esse índio que tinha fugido de lá. Imaginar o que teria acontecido com ele, ter feito uma nova geração de pessoas na Espanha, um novo DNA de índio na Espanha, não sei. E isso também me marcou muito, essa história, embora o que me marcou mesmo no Gabriel Garcia Marques foi Os 100 Anos de Solidão. E eu amava muito a cultura que gerou Joana Francesa, a melancolia daquela decadência social. Essa cultura estava em meu inconsciente, inibida por razões políticas. Vocês imaginam que, na época, se hoje eu não tenho posições políticas muito claras, mas na época, então, era uma coisa revolucionária mesmo. Então, essas razões políticas, às vezes, me impediam de pensar nessa cultura que eu amava tanto, que eu tinha o maior prazer de pensar nela e ler os livros em que ela participava. Essa cultura já tinha aparecido no meu filme Os Herdeiros, de uma maneira mais ficcional, sem mexer com a minha memória pessoal e a memória do meu avô, que me contou histórias incríveis da minha família e de outras famílias de Maceió. Joana Francesa era um acerto de contas, que me fez ficar anos sem voltar a Maceió, jurado por pessoas de gerações mais antigas que já voltaram com minha ousadia. A mãe do Fernando Collor de Mello, a dona Leda Collor de Mello, que era uma bela figura, era uma boa figura, não era uma pessoa, não. Mas ela fazia aquela Feira da Providência e minha mãe ajudava muito ela na Feira da Providência. Então ela soube que eu tinha terminado Joana Francesa e pediu à minha mãe para passar o filme para recolher dinheiro, recursos, donativos para a barraca de Alagoas. Eu dizia para minha mãe, não sei se é o filme ideal para isso, não. Mas minha mãe insistia muito com isso. Não, ela queria agradar a dona Leda, né? E o filme passou lá, eu sei que eu fiquei uns 5, 6 anos sem poder voltar a Maceió depois dessa experiência. Mas Joana Francesa era um filme que, se eu tivesse escrito um romance em vez de fazer um filme, não teria aquela força que o filme ficou. Porque tem certas coisas que a palavra é mais importante do que a imagem, porque tem certos autores, por exemplo, que são infilmáveis,
Proust, os maiores cineastas do mundo já tentaram filmar Proust e nunca conseguiram fazer um bom filme. James Joyce, então, nem se fala. No Brasil, Machado de Assis até hoje não deu um grande filme, porque tem coisas, a palavra fica grávida de ideias que a imagem não pode ter a mesma força. Mas tem coisas que a imagem tem mais força que a palavra. Então, eu vou passar um trechinho aqui do Joana Francesa, para você ver como é que eu contaria isso em palavras. Seria muito difícil. É o final do filme, não o final propriamente, mas quase no final. A Joana Francesa conta a história de uma cafetina francesa de São Paulo, pela qual um dono de engenho de açúcar em Alagoas se apaixona e leva ela para lá, para o engenho. E ela é, de certo modo, aliás, tem uma coisa bonita aqui, explicando o filme no livro Desfames, um livro francês que Jeanne Moreau dá uma entrevista, ela diz que Joana Francesa era um caso de antropofagia espiritual, a história de uma mulher devorada por um país. Vamos ver esse trechinho de... Téméraire, Barbade. Esse é o nome das canas, né? Montaigne, White Transparente, Roche, Cayenne. Isso é a descrição de um estado de espírito, de um clima, de uma atmosfera que é muito difícil traduzir em palavras. Eu acho que em imagens fica melhor. Fica melhor, não, fica mais claro. O filme foi feito ainda como um livro de ficção. Sempre pensei nisso enquanto filmava, tentando torná-lo menos subserviente ao rascunho do romance que eu estava escrevendo quando Jeanne Moreau apareceu em minha vida. Os vários livros num filme só, no fundo, era a minha homenagem à literatura que eu amava. Em 2008, a Cinemateca Francesa prestou uma homenagem aos 80 anos de Jeanne Moreau e pediu que ela selecionasse alguns de seus filmes de sua preferência para exibir durante uns dias na Cinemateca. Um dos filmes que Jeanne escolheu foi justamente Joana Francesa. E eu acho que ela escolheu pelas razões que ela diz mais adiante, que é a antropofagia de uma mulher sendo devorada por um país. O terceiro filme meu, que tem alguma coisa a ver com a literatura, de uma maneira estranha, ao contrário de todos os outros que eu falei aqui, é Chica da Silva. Porque Chica da Silva não foi inspirada em livro nenhum. A Chica da Silva, o filme é que inspirou o livro. Eu fui fazer Chica da Silva porque eu vi um desfile dos Acadêmicos do Salgueiro. Eu gostava muito de desfile de escola de samba. Agora não vou mais não, porque é chato, mas eu gostava muito, eu ia a todos. E em 1962, eu vi o desfile do Acadêmicos do Salgueiro com esse tema, Chica da Silva. E eu fiquei encantado. Eu estava saindo da Avenida Presidente Vargas, estava indo para casa, quando eu comecei a ouvir a música, que não é aquela do Jorge Ben, é outra, e me virei para trás. Quando eu olhei para trás, eu vi uma maravilha, uma coisa maravilhosa. Foi quando o desfile de escola de samba realmente mudou de figura, virou uma outra coisa. Uma coisa talvez de mais bom gosto, de mais radicalidade, de mais... E eu fiquei encantado com aquilo. E fui tentar descobrir quem era Chica da Silva, porque eu nunca tinha ouvido falar em Chica da Silva. Para mim, era um personagem que não existia, como para a maioria do povo brasileiro. Chica da Silva era um personagem totalmente desconhecido. Eu fui fazer outras coisas, etc., e só em 1974 é que eu fui fazer o Chica da Silva. Inspirado rigorosamente somente em duas informações. A primeira, a do Memórias do Distrito Diamantino, o livro de Joaquim Felício dos Santos, que vinha a ser o tio-avô daquele meu romancista do Gangazumba, João Felício dos Santos, em que falava da Chica da Silva. E depois esse é o livro Memórias do Distrito Diamantino. E depois o Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles. No Memórias do Distrito Diamantino, Joaquim Felício dos Santos, tio-avô de João Felício, descobrimos que ela terminou se exilando em Vila Rica, atual Ouro Preto, onde teve outros filhos.
No total, Chica teria tido 13 filhos ou filhas. Em vez de ir para a Vila Rica, no filme, a nossa Chica foi parar no convento nos arredores de Diamantina, na época Arraial do Tijuco, onde encontraria seu amante revolucionário que faria parte da Inconfidência Mineira, um personagem que realmente existiu, chamado José, filho do sargento Mor do distrito diamantino. Sempre vira gravar o nome da nossa heroína com X, com CH, de Chica da Silva, como estava no desfile do Salgueiro. O X nós descobrimos e inventamos porque eu vi isso num documento antigo e achei bonito ter Chica da Silva com X. Nunca mais eu vi Chica da Silva com CH, só vejo com X. Como foi na peça de Antunes Filho, feito depois do filme, e como foi na versão da TV Manchete, estrelada por Thaís Araújo, onde Zezé Mota, aliás, fazia o papel da mãe de Thaís Araújo. Essa informação do Memórias do Distrito Diamantino, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, é interessante porque nega tudo que o filme dizia sobre Chica da Silva, porque daqui a pouco eu chego lá. Tem um mito sobre o filme Chica da Silva, tem um mito sobre o filme de que você teria enviado para o Jorge Ben uma pequena sinopse e que ele teria musicado a sinopse. Isso aconteceu mesmo? Aconteceu. Deixa eu chegar lá. Vou chegar já lá. E no Memórias do Distrito Diamantino, então, nós recolhemos o personagem Chica da Silva. A outra fonte de informações era o Romanceiro da Inconfidência, o longo poema de Cecília Meirelles, dentro de um estilo romântico que tinha muito mais a ver com a tradição da cultura popular, o mito de Chica da Silva, do que propriamente sua história. Eu cultivava pessoalmente Cecília Meirelles e cheguei a saber de cor uma das passagens mais lindas de sua literatura sobre a primavera. Aspas, a primavera chegará, mesmo que ninguém mais saiba o seu nome, nem acredite no calendário, nem possua jardim para recebê-lo. Fecha aspas. A história de Chica da Silva se passava em meados do século XVIII. Segundo apuramos e calculamos, Chica teria nascido em cerca de 1745. João Felício, que fez o roteiro comigo, para não deixá-lo à toa, para poder tê-lo perto de mim durante o filme, sempre que encontrasse alguma dificuldade, eu acabei convocando ele para ser o padre do filme. Ele fez um papel no filme, ele era o padre. Aparecia pouquíssimo, mas tinha que ficar lá comigo, o que me ajudou muito na construção do roteiro. Porque esse livro ele não tinha escrito, ele escreveu o livro depois, inspirado pelo filme. E ele lá comigo, ele descobria essas coisas lá, consultando documentos que ele descobria, inclusive entrevistando pessoas que ele dizia que eram descendentes de Chica da Silva. Acho difícil, né, o cara descobrir descendentes de Chica da Silva, mas ele dizia que era, eu acreditava, ou pelo menos queria acreditar. E ele tem no livro dele, depois que ele escreveu, tem uma parte sensacional que explica exatamente a dificuldade que nós tivemos durante a feitura do filme. Ele diz lá, aspas, no livro dele, depois do filme pronto, aspas, uma beleza Praça da Sé, toda enfeitada de flores, colchas coloridas, mantéis dos mais caros, brocados finíssimos e panos da costas a pender das sacadas e janeirões centrais dos grandes sobrados. Nas calçadas eram só holandas deburadas, banquetes forrados, folhagem, prataria com quitandas de farinha, limonada, refrescos de romã. Isso é uma brasiliana dificílima de você transportar para um filme, mas foi o que nós tentamos fazer no filme, naquela cena da Praça do Tijuco, e que ele botou no livro de uma maneira muito melhor do que a do filme, porque no livro ele faz essa descrição de todas essas coisas. Essa brasiliana foi o que a gente tentou colocar no filme. E eu me lembro que durante a edição do filme, durante a montagem do filme, depois dele filmado, eu ainda ficava com o João Felício procurando bolinhos de época e diagnósticos de crises estomacais, como é que era na época, para botar off no filme e completar essa brasiliana. O Joaquim Felício dos Santos reproduz nas Memórias do Distrito Diamantino a tradição oral e popular que remonta aos contemporâneos de Chica, segundo a qual, aspas, ela não possuía graças, não possuía beleza, não possuía espírito, não tivera educação, enfim, não possuía atrativo algum que pudesse justificar uma forte paixão. Fecha aspas. Aí eu pergunto, então por que João Fernandes se rende a ela? Assim como o intendente, o intendente corrupto do Tijuco, o sargento mor autoritário,
seu filho revolucionário, etc. O que foi que fez João Fernandes, homem culto, leitor de iluministas franceses, frequentador da corte de Portugal, bem nascido, adulado e voluntarioso, o que fez com que ele fosse capaz de tudo arriscar por amor à Chica? E foi aí que eu mais me interessei por essa história. Joaquim Felício estava transmitindo o pensamento de uma época escravista, enquanto João Fernandes se adiantava em pelo menos 2 séculos ao conceito de beleza vigente. Mas era preciso que isso ficasse claro na forma de amar Chica, na realidade excepcional de seus métodos amorosos. A propósito do filme, a pergunta que mais me faziam em todo o mundo, onde o filme passou e fez sucesso, era: o que Chica faz com os amantes? Uma questão tão forte que era esse o slogan do cartaz do filme na Argentina, por exemplo. Eu fazia questão de responder que não sabia o que Chica fazia com seus amantes, que cada espectador imaginasse aquilo que mais lhe desse prazer. E foi assim que eu acabei descobrindo que o filme era também sobre o prazer. Por causa do seu tom de comédia meio anarquista, Chica da Silva não foi muito observado como talvez meu filme mais político de todos. Uma fábula política onde encontraremos a representação quase completa do esqueleto estrutural da sociedade brasileira de sempre. As autoridades, o empresário oportunista, o intelectual revolucionário, o militar sem ideologia, o burguês... Quer dizer, o militar agora tem ideologia. O burguês covarde, o anarquista das Minas. Um certo público concentrado na simplificação da sociedade brasileira e na mágica voluntarista que daria um fim à ditadura militar, não entendeu muito bem do que se tratava o filme. Foi esse público que me inspirou a famosa piada das patrulhas ideológicas logo depois do lançamento de Chica da Silva. Aquela história de que as pessoas ficavam procurando no filme as razões ideológicas de Chica da Silva quando nós estávamos tratando de outra coisa. A história que Geraldo me pediu para contar é uma que vem logo no final do filme. Eu terminei o filme, montei o filme, botei as músicas que tinha que botar, ficou faltando o tema principal que eu tinha encomendado a Jorge Benjor. Eu achava que só a Jorge Benjor podia fazer esse tema, e eu acho que eu tinha razão. E eu passei, não sei quantos meses, mas muitos meses, correndo atrás dele para ele escrever essa música. E ele sempre dizia que ia escrever. Um dia eu me lembro que eu combinei com ele de me encontrar num domingo, que ele não ia ter show, então no domingo a gente ia se encontrar para ele fazer a música. Eu ia explicar a ele do que se tratava e ele faria a música. Aí eu fui na casa dele, quando eu cheguei lá, a mulher dele disse: Jorge teve que ir para São Paulo, não dava trabalhar de repente. Tá bom, então fui jogar futebol, que é uma coisa que eu jogava sempre todo fim de semana. Quando eu chego no campo, ele está lá. Ponta esquerda do meu time, fazendo gol e tudo. E ele não se deu por vencer. Oi, tudo bem, e ficou por isso mesmo. Aí um dia eu não sabia mais o que fazer, eu peguei o Roberto Menescal, que era o diretor da Sony, da companhia, não era a Sony na época, era outra, Poligram, que era a companhia do Jorge Philips, e digo: pô, o que eu faço? Aí o Roberto disse: manda uma carta para ele. Aí eu escrevi uma carta, porque ele não sabia nem que filme que ele ia fazer a música, né? Eu peguei e escrevi uma carta contando a história do filme todo, que era a Chica da Silva, como era o filme, detalhe por detalhe, e mandei para ele. 3 dias depois eu recebo uma fita com a música do Chica da Silva e a letra da minha carta. Ele pegou a carta, transformou numa letra de música e botou a música dele. E ficou extraordinário, ficou sensacional, tudo a ver com o filme. O quarto filme das minhas relações com a literatura é o mais delicado deles, que foi Tieta do Agreste. Eu nunca adaptei romance, a não ser aquele do Gangazumba, que não foi uma adaptação, como eu contei a vocês. O romance tinha 3 partes, eu usei uma parte para poder falar do Zumbi e de Palmares. Mas aqui não, aqui era o romance mesmo do Jorge Amado. Eu nunca pensei em fazer filme de livro, adaptar livro para cinema. Se o livro é ruim, não me dá ganas. E se o livro é bom, tenho medo de estragá-lo. Você pode estar tirando o que o livro tem de melhor para fazer um filme. Mas, de repente, eu recebi um telefonema de Jorge Amado e Sônia Braga, me convidando para fazer o filme Tieta do Agreste. Jorge tinha recuperado os direitos das mãos de Franco Cristaldi, produtor italiano, que queria fazer o filme dirigido por Lina Vertimilli, uma diretora na moda na época. Jorge tinha prometido que, se recuperasse os direitos, daria para a Sônia. Os dois me ligaram para me convidar para dirigir o projeto. Eu e Jorge já tínhamos conversado no passado sobre fazermos um filme juntos, mas não adaptando um livro dele, pois ele tinha sido de um apoio providencial e muito radical na defesa de Chica da Silva, atacado pelas patrulhas ideológicas. Jorge foi um dos mais generosos defensores de Chica da Silva.
E Sônia era uma velha amiga de quem fui companheiro durante meses, antes de fazer Bye Bye Brasil, logo depois da separação do meu primeiro casamento. Eu não tinha como recusar minha participação no projeto a nenhum dos dois. Então eu fui à Bahia ver os cenários e conversar com o Jorge. No meu primeiro encontro com ele, no Rio Vermelho, Jorge foi taxativo. Você não se meteu na minha escritura do livro, disse ele. Não vou me meter no seu filme. Ou seja, o livro é meu e o filme é seu. Entrei em pânico. Eu não tinha coragem de começar a trabalhar sozinho na adaptação do livro, não tinha ideia de como faria o roteiro. Meu exemplar do livro Tieta do Agreste tinha 631 páginas. Eu precisava reduzi-las para, no máximo, 100. Tamanho de um roteiro que já é exagerado. Eu teria que eliminar muita coisa e se eu estivesse cortando justamente o que fazia da obra um grande livro, numa narração impecável sobre a Bahia e aqueles personagens extraordinários que só Jorge era capaz de construir. Fiquei sem dormir durante semanas. Pensei em Du Remate, o autor da Visita da Velha Senhora, que é a base da Tieta do Agreste, de onde Jorge tirou a ideia do Tieta do Agreste. Nada me resolvia o problema até que pensei numa solução que me parecia adequada, chamar João Ubaldo Ribeiro para escrever comigo o roteiro. Ubaldo, para mim, era uma versão moderna de Jorge Amado, uma mistura misteriosa de Jorge com Machado de Assis, um Jorge mais sofisticado e um Machado mais sem vergonha. Perguntei secretamente a Jorge Amado o que ele pensava da ideia, e Jorge exultou. Era isso, era mesmo o Baldo que eu devia chamar. Tomei coragem e liguei para o Baldo, velho amigo que eu sabia que detestava escrever para cinema, odiava escrever para cinema. Assim que ele atendeu o telefone, não fiz por menos. Aspas, Baldo, preciso ir aí na tua casa para te pedir um favor. É uma questão de vida ou morte. Meio constrangido, o Baldo disse que estaria me esperando. Quando cheguei em sua casa e contei do que se tratava, ele deu um longo suspiro de alívio, sentou numa poltrona e disse, que bom, pensei que você ia me pedir um rim para transplante. É absolutamente verdade, você sabe dessa história. O trabalho com João Baldo foi maravilhoso. Aprendi muita coisa sobre a criação literária e os segredos da Bahia, com suas maravilhas e suas torpezas. O único problema é que eu tinha que ficar atento. Se eu bobeasse, o roteiro ficaria maior que o livro original. Quando eu pedi ao Baldo que me escrevesse uma conversa entre dois personagens, pedi ao Baldo para escrever uma conversa entre dois personagens, para completar ou dar sentido a uma cena, ele me retornava com páginas de diálogos escritos, a maior parte sobre assuntos que iam lhe inspirando e não tinham mais nada a ver com o livro ou com o filme. E, por excelentes, acabavam ficando difíceis de cortar. Uma das coisas que eu fiz no filme muito impressionante e muito importante foi que eu resolvi dar a Jorge Amado a palavra no filme. Na verdade, na época, eu achava que eu estava prestando uma homenagem a Jorge Amado, deixando ele narrar o filme. Mas hoje eu acho que, na verdade, o que eu estava era procurando uma espécie de avalista para o que eu estava fazendo. E resultou, o Jorge Amado apresenta o filme logo no início, e no final ele volta também, dessa vez apenas a voz dele. Vamos lá, Ana? Começo por avisar. Não assumo qualquer responsabilidade pela exatidão dos fatos. Não ponho a mão no fogo, só um louco faria. Sobretudo porque, verdade, cada um possui a sua, razão também. E no caso em apreço, não enxergo perspectiva de meio termo, de acordo entre as partes. Agradecerei a quem me elucidar, quando juntos chegarmos ao fim, a moral da história, se moral houver, do que duvido. Esse aí é o final agora. Durou pouco a placa azul. Sumiu durante a noite. Em lugar dela, pregaram uma de madeira, confeccionada por mão artesanal e anônima. Mão artesanal e anônima, mão do povo.
A Lila Moritz Schwartz tem um texto sobre Tieta do Agreste que eu gosto muito e que eu não li na época, não, li agora recentemente até. Mas, se eu tivesse lido na época, era isso que eu ia seguir também. Ela diz, aspas, para se viver bem é preciso, antes de tudo, abolir a consciência. Isso é um trecho do livro. Agora, ela, Lília. É dessa maneira que, já nos momentos finais desse livro, a heroína Tieta, cidadã benfeitora responsável pela chegada da luz de Paulo Afonso em Santana do Agreste, a Joana d'Arc, padroeira do sertão, bem servida de padaria e leiteria, desabafa acerca dos impasses que a vida sempre traz. E mais para o final, como desabafa Jorge Amado, travestido de Tieta, com nova conclusão. Para se viver bem é preciso, antes de tudo, abolir a consciência, o que nem sempre se consegue. Tem duas histórias do Tieta que eu gostaria de contar. Uma é que o nosso dinheiro estava todo no Banco Econômico, que depois fechou, vocês se lembram, né? Intervenção. Eu vivi uns 10 dias por conta de empréstimos de Chico Anísio, que era ator do filme, que emprestava dinheiro para a gente. Aí um dia eu fui pegar um táxi do lugar onde eu estava hospedado, do hotel onde eu estava hospedado, para o Banco Econômico. Eu ia lá, enfim, uma daquelas milhares de reuniões, e peguei um trânsito horroroso na orla de Salvador, né? E o táxi não andava, eu ficava nervoso, eu pedi o cara, então entra ali. Eu comecei a pedir ao cara para tomar outros rumos para ver se a gente chegava logo. Aí teve uma hora que ele se irritou um pouco, virou para mim: "Você está com pressa, meu rei? Vai para São Paulo." Eu fiquei calado o resto do dia. E outra coisa interessante nisso, isso é um orgulho que eu tenho muito grande, é que no livro, na casa do rapaz lá, como é o nome dele no filme, não me lembro. Não me lembro. O rapaz, o principal. Tem um quadro do Calazans Neto, que Jorge descreve o quadro de Santana do Agreste, lá, feito pelo Calazans Neto, que é um grande pintor baiano, da turma lá de Jorge Amado, aquela turma de Caribé, coisa e tal. E aí eu fui pedir ao Calazans esse quadro emprestado, né, para eu botar no filme. E o Calazans virou para mim: "Esse quadro nunca existiu. Jorge Amado inventou esse quadro. Não existiu esse quadro." Aí eu disse: "Tá bom, desculpe." Aí o Calazans, que era uma pessoa muito simpática, disse assim: "Tá bom, mas vou fazer uma coisa, vou fazer esse quadro para você, vou pintar o quadro para você." Então foi a primeira vez que um quadro foi pintado do que estava no livro. A literatura gerou o quadro do Calazans Neto, que no final do filme deu esse quadro de presente, que está lá em casa até hoje, é muito bonito. O quinto filme é o Orfeu. Orfeu eu chamaria de o livro de sempre, porque Orfeu é uma obsessão na minha vida, de muitos anos, por vários motivos. O primeiro deles foi que eu tinha 16 anos de idade, quando meu pai me convidou, minha mãe não queria ir, meu pai me convidou para usar o bilhete que seria da minha mãe, para ir ver a estreia do Orfeu da Conceição no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Eu fui. E eu não me lembro de ter tido, naquela época de adolescência e pós-adolescência, uma emoção tão grande como aquela. Eu fiquei realmente emocionado, eu chorei no final do espetáculo. Eu estava vendo, eu já tinha ideias políticas e ideológicas bastante avançadas, e eu estava vendo pela primeira vez um Brasil que eu acreditava que podia existir. A cultura negra, a cultura da favela, num palco nobre do Teatro Municipal, num texto maravilhoso do Vinícius de Moraes. E simplesmente, está aqui, ó, a minha euforia como espetáculo. Além dos atores como Haroldo Costa, Léa Garcia, o grande Abdias do Nascimento, que eu chamaria depois para fazer meu episódio 5 Vezes Favela. Havia o texto de Vinícius, a música de Tom Jobim, a orquestra de Léo Perac, a execução solo de guitarra de Luiz Bonfá, o cenário de Oscar Niemeyer, a direção de Léo Juse. Como consequência, quando eu cheguei em casa, rasguei tudo que eu tinha feito na minha vida até ali. Eu estava encantado com aquilo. Para mim, era uma descoberta de uma cultura brasileira que eu não sabia que podia ocupar o espaço do teatro, o palco nobre do Teatro Municipal. Depois a peça ficou no Municipal só uma semana, se não me engano, alguns poucos dias. Depois foi para o Teatro República, onde ficou mais tempo. E eu voltei a ver a peça lá umas 2 vezes.
Essa peça marcou a minha vida. E nesse mesmo ano, em 56, eu tinha visto O Rio 40 Graus, o filme de Nelson Pereira dos Santos, que foi a fundação do cinema moderno no Brasil, né? Pela primeira vez eu estava vendo tudo aquilo que eu achava que devia ser o cinema brasileiro. Então, eu não conhecia o Nelson, eu era da UMES, da União Metropolitana dos Estudantes Secundários, participei de várias ações em defesa da liberação do Rio 40 Graus, que tinha sido proibido pela censura daquele chefe de polícia aqui do Rio. Mas eu não conhecia o Nelson, nem tinha visto o Rio 40 Graus. Eu fui ver o Rio 40 Graus depois, quando ele foi liberado. Eu não tinha idade para ver, que era 18 anos, tive que comprar o bilheteiro para poder entrar para ver o filme. Então, esses dois espetáculos, o filme do Nelson e o Orfeu da Conceição, marcaram minha vida, marcaram definitivamente minha vida. O choque de ver no Teatro Nobre do Municipal a cultura dos morros cariocas, mesmo que numa forma às vezes alegórica, em Orfeu da Conceição, transformou minha vida. Nos personagens dessa cultura negra só havia negros. Nos personagens dessa cultura negra só havia negros, interpretando possibilidades. Opa! Vou pular. Ele está me dizendo assim que eu estou demorando muito. O drama foi que quando eu tinha 19 anos, lá em 1959, eu já queria ser cineasta, porque eu comecei vendo cinema, né? Eu vi cinema a minha vida toda. Tudo que eu sei da minha vida eu comecei aprendendo nos filmes. Depois é que eu fui perguntar ao meu pai, aos professores, aos livros que eu lia. Mas quando eu comecei a conhecer os cineclubes cariocas, das universidades, das escolas, eu comecei a conhecer uma turma da minha idade que pensava igual a mim. E quando você encontra pessoas que pensam igual a você, você fica poderosíssimo, você fica forte para burro. E essas pessoas eram o que seria no futuro o cinema novo. Então eu já estava querendo fazer filme. Eu já tinha feito, talvez, dos meus 3 curta-metragens, eu devia ter feito pelo menos 2. Foi quando, em 1959, eu vi o filme do Marcel Camus, O Orfeu Negro, e fiquei muito decepcionado porque não tinha rigorosamente nada a ver com o filme, com a peça do Vinícius. Era uma outra coisa, era uma espécie de visão absolutamente alegórica, absolutamente mentirosa da favela, como se o único inimigo da favela fosse a morte. O único inimigo do favelado era a possibilidade da morte, coisa que a gente sabia que não era bem assim. Até que quando eu vi esse filme do Marcel Camus, O Orfeu Negro, eu disse para mim mesmo, eu vou refazer esse filme, um dia eu vou refazer esse filme, eu vou voltar ao projeto do Orfeu da Conceição. E fiquei muito seguro disso, porque eu soube que, assim que o filme do Camus, O Orfeu Negro, ficou pronto, houve uma sessão lá patrocinada pelo Juscelino Kubitschek, que era o presidente do Brasil, e o nosso querido Vinícius de Moraes saiu no meio da sessão revoltado com o que viu. Então tá bom, então eu vou fazer mesmo esse filme um dia. E realmente acabei fazendo. Mas fiz também muitos anos depois, né, porque passei por várias situações até fazer esse filme. Eu vou passar aqui para vocês eu estou agora pulando, porque está acabando o tempo, né, Geraldo? Eu vou pular aqui, mas vou mostrar a vocês, não posso deixar de mostrar um trecho do filme, do Orfeu, Meu Orfeu, que tem um desfile de escola de samba, onde eles cantam uma música feita pelo Caetano Veloso, porque nessa época o Tom Jobim já tinha morrido também, assim como o Vinícius, então eu fiz com o Tom, fiz com o Caetano. E com a parte de rap, que era, na época, a coisa mais avançada da cultura das favelas cariocas. Vamos ver isso? Né?
Depois desse filme, eu fiz outro filme ainda, esse totalmente baseado em literatura, que é Deus é Brasileiro, que é inspirado e baseado num conto do João Ubaldo Ribeiro, o santo que não acreditava em Deus, do livro de histórias dele, e que eu escrevi o roteiro com o João Ubaldo. Foi mais um trabalho que eu fiz com o João Ubaldo, esse mais fácil, porque o conto era dele, ele podia fazer o que ele quisesse. Então, ficou mais fácil de trabalhar, mas foi um trabalho também muito bom. Eu vou pular esse filme, porque não temos... Já esgotei o tempo regulamentar. Eu vou direto para o filme que eu acabei de fazer, O Grande Circo Místico, que é um filme inspirado no poema do Jorge Lima, como todos conhecem, da Túnica Inconsulus, mas que eu não uso somente o poema dele. Eu uso, além do poema, que é a estrutura do filme, eu uso também outros trechos de outras obras dele, como Invenção de Orfeu, e, sobretudo, também a parte de prosa, como de Calunga e Angústia, Calunga e o Anjo, sobretudo. Esse filme, para mim, O Grande Circo Místico, é uma síntese de tudo que penso da poesia e de cinema. Jorge de Lima é uma síntese, para mim, da cultura brasileira. Eu nunca fiz nada tão próximo de tudo que penso sobre o cinema, a arte, a vida e o mundo. Nós nos inspiramos no poema de Jorge Lima, que está em um dos seus livros que mais viraram a página de nossa poesia. Em apenas 45 versos, o poema conta a história da família Nips e o circo que o patriarca da família, muito rica e poderosa, fundou no início do século XX para atender o desejo de sua amante. O poema conta a história da decadência do circo Nips e termina, ao final da quinta geração da família, com a surpresa de uma graça, que não vou contar para não estragar a graça do poema e do filme. Mas não usamos apenas o poema, usamos também trechos de outras obras de Jorge Lima. Como é impossível falar de um filme que ainda não foi visto, vamos passar agora uma pequena amostra de suas imagens. Muito pequena, né, Ana? Passa aquele finalzinho só. Esse é um trecho do promo que está na internet, no G1. Se você quiser ver online, está no G1. Vestir virar uma aguardente para a próxima função. 100 anos, 2 guerras mundiais, 5 Copas para o Brasil, 2 cometas Halley, um século inteiro a serviço do respeitável público. Deixando a pele em cada palco e não olhar para trás. E nem jamais dizer O Grande Circo Místico, breve nos cinemas. O filme vai estar no cinema no dia 15 de novembro. Muito obrigado. Queríamos te agradecer, Cacá, pela busca permanente da brasilidade e por essa sua demonstração constante de que a realidade talvez seja apenas um pesadelo provocado pela falta de poesia. Muito obrigado.